Boa noite a todas e todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Políticas Afirmativas de Gênero e Raça, com a finalidade de apresentar sobre o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, solicitada pela Secretaria de Saúde do município de Osasco. Eu convido a nobre vereadora senhorita Stephanie Rossi para secretariar os trabalhos. Informo que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, acessível pelo site osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Os participantes, munícipes e todos que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema dessa audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br e clicar no banner da audiência pública, preenchendo o formulário para quem está presente aqui no plenário Tiradentes. No momento oportuno, será disponibilizado o formulário pela nossa assessoria. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos o nobre vereador Heber do Juntós, o nobre vereador Alexandre Capriotti, e solicito ao secretário que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa aqui em nome do meu presidente da comissão, Emerson Osasco. Eu cumprimento também os demais aqui presentes, os palestrantes também que tiraram um tempo para poder falar sobre o assunto importantíssimo que nós iremos pautar hoje. Agradecer a presença do Paulo Cesário, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Osasco. Alderon Costa, jornalista. Thaís Meneghello, faz parte do projeto Médicos do Mundo Osasco, coordenadora do voluntariado. Antônio Renato Bonin, médico coordenador do Médicos do Mundo. André de Geroni, vice-presidente da ONG, da organização Médicos do Mundo. André Dina, Associação Médicos do Mundo. Horácio Luiz, do Instituto Atitude Positiva. Sabrina Mirelli, que faz parte do Médicos do Mundo, voluntária e psicóloga. Eduardo Santos, convidado dos... Perdão, não estou entendendo a letra. Convivente dos serviços de acolhimento do Rochidale. Samir, presidente da ONG Médicos do Mundo. Linderval. Tá difícil a letra aqui, viu? Linderval Barbosa Lima e o Davi Rodrigues. Obrigada, presidente. Muito obrigado, nobre secretária, vereadora Stephanie. Eu gostaria de solicitar à senhora secretária que apresente os vereadores, membros da Comissão de Política de Raça e Gênero da Câmara Municipal de Osasco. Fazem parte da Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero os seguintes vereadores: Emerson Osasco, eu, Stephanie Rossi, o vereador Alexandre Capriotti, o vereador Batista Comunidade e o vereador Heber Farias. Muito obrigado, nobre secretária. Solicito à senhorita secretária que anuncie os vereadores presentes. No momento, senhor presidente, os vereadores presentes, os vereadores que fazem parte da comissão que estão presentes, menos o vereador Batista Comunidade. Muito obrigado. Solicito à senhorita secretária que faça a leitura do ofício 2 de 2025.
Ofício número 2 de 2025, ao excelentíssimo senhor Carmônio Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, a Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero deliberou pela realização de uma audiência pública sobre o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. O evento está agendado para hoje, o dia 19 de agosto de 2025, às 18 horas. Diante disso, solicito a Vossa Excelência autorização para que a referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco e que sejam disponibilizados os serviços necessários para sua efetivação. Adicionalmente, solicito que Vossa Excelência oficie o excelentíssimo senhor prefeito municipal, informando sobre a realização da mencionada audiência pública. Pedimos ainda que sejam convidados à participação do evento o senhor José Carlos Vido, secretário de Assistência Social, o senhor Fernando Machado, secretário da Saúde, o senhor José Virgulino, secretário de Segurança e Controle Urbano, e a senhora Gabriela Pessoa, presidente do Fundo Social de Solidariedade. A presença dessas autoridades é de suma importância para os debates a serem realizados. Respeitosamente, Emerson Márcio Vitalino, presidente da Comissão de Políticas Afirmativas de Raça e Gênero. Muito obrigado, nobre vereadora, secretária. Eu vou pedir depois para alterarem, tirarem o sobrenome e deixar só Osasco, né? Mais bonitinho. Eu gostaria aqui de convidar para fazer parte da mesa o sempre vereador Daniel Matias e hoje secretário de Assistência Social da nossa cidade de Osasco. Quero também dizer aos vereadores que queiram fazer uso da palavra para que se inscrevam com a nossa secretária. Dando andamento, eu convido o senhor Renato Bonin para fazer uso da palavra, colocando... Só um minuto. Fazendo uma correção, gostaria de solicitar para que fosse passado no telão da Câmara o vídeo disponibilizado para essa audiência pública, antes de convidar novamente o doutor Renato para fazer uso da palavra. Muito obrigado pela compreensão. Vlog de um dia de ação voluntária com Médicos do Mundo como estudante de medicina do 6º período. Médicos do Mundo é uma ONG voluntária que tem como objetivo atender pessoas em situações de rua e vulnerabilidade. Essa ação conta com profissionais e estudantes de diversas áreas da saúde, como psicologia, odontologia, nutrição, biomedicina e fisioterapia. Além da anamnese e do exame físico que são realizados com o paciente, a ação também possui uma farmácia solidária, com diversos medicamentos. E, se necessário, é feito o encaminhamento do paciente para tratamentos mais especializados ou graves em outras unidades de saúde. São disponibilizados exames e testes rápidos, como glicemia, Covid, HIV e hepatite. Além de tudo isso, outras áreas de autocuidado como podologia, corte de cabelo e até manicure ficam à disposição. E claro que, sem deixar de lado os animais, a ação também possui um pet móvel para banho e tosa e médicos veterinários para garantir a saúde e o bem-estar desses bichinhos. E por fim, a lojinha do Médicos do Mundo, onde vendem camisetas, canetas, broches, tudo isso para arrecadar e assegurar o bom funcionamento desse projeto incrível e transformador. Solicito ao nobre vereador Eber que suceda à nobre secretária para que dê continuidade na leitura dos convidados e dos participantes hoje dessa audiência pública. Muito obrigado, nobre presidente. Boa noite a todos e todas presentes. Está presente entre nós a senhora Elizabeth Rodrigues Martins, supervisora técnica do SEAS Abordagem Social, a senhora Carlos Germano, do Centro Pop, supervisora técnica, a senhora Mara
Capello. Aqui não foi posto, né, de qual instituição, mas tem um e-mail aqui escrito CRAS, então imagino que seja do CRAS. A senhora Giovana Capello, representando o MDM. A senhora Kátia de Lourdes Capello, então a família inteira aqui, né? E também o senhor Valderci Martins da Luz, do sindicato do Compir, né? Conselheiro do Compir. E também do sindicato aqui, abreviaram, mas imagino que seja dos metalúrgicos, né? Obrigado, presidente. Muito obrigado, nobre secretário. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu quero convidar sempre o vereador, Dr. Renato Bonin, para fazer uso da palavra por 10 minutos. A tribuna está à sua inteira disposição. Aproveito para convidar a nobre secretária Stephanie Rossi para que seja novamente reconduzida ao cargo de secretária. Boa noite a todos os presentes. É com muita honra, muita responsabilidade que eu ocupo essa tribuna, né? Quero cumprimentar todos os componentes dessa casa, Poder Legislativo, em nome do Emerson, presidente dessa mesa, todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, todos os funcionários dessa casa, que a gente sabe que tem um desempenho muito grande para que essas audiências aconteçam. Eu vou fazer aqui um pequeno relato sobre o que é Médicos do Mundo, né? Nós temos Médicos do Mundo aqui em Osasco, mas Médicos do Mundo é uma instituição a nível nacional. E, para vocês, nós projetamos esse vídeo que foi feito pela Nayara Maltoni, que é uma acadêmica do 3º ano da Faculdade de Medicina da Uninove. Então, só para vocês terem uma pequena ideia do que é, o que a gente faz, tá? Eu quero ler um texto aqui, falando que hoje, dia 19 de agosto, como foi dito, é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Essa data nos lembra da importância de refletirmos sobre os direitos, a dignidade e a assistência que essa parcela da sociedade merece. É fundamental reconhecer os desafios enfrentados por essas pessoas e buscar soluções que promovam inclusão e apoio. Vou repetir essa frase. E buscar soluções que promovam inclusão e apoio. Médicos do Mundo têm um papel essencial nessa luta, prestando atendimento voluntário e humanizado à população em situação de rua e seus animais. Nossa equipe dedica-se a oferecer cuidados médicos, orientações e ouvir histórias, acolher, promovendo esperança e respeito a cada indivíduo que encontra na nossa ação uma oportunidade de dignidade e cuidado. Juntos, podemos transformar essa realidade. Vamos continuar apoiando e promovendo ações que garantam direitos e esperança para todos. Essa é a nossa missão. Eu quero passar agora a fazer um relato histórico de Médicos do Mundo e como Médicos do Mundo chegam em Osasco. Tá? Médicos do Mundo veio para o Brasil através de um colega médico, neurologista, professor, Dr. Mário Guimarães, pena que não está aqui presente, que, em 2015, de uma maneira voluntária e samaritana, começou a atender pessoas em situação de rua, naquela região do centro de São Paulo, ali próximo do pátio do colégio. E ele se baseou num exemplo de um médico americano de Pittsburgh, chamado Dr. Jim Withers. Então, vocês veem que esse problema não é só um problema do Brasil, é um problema mundial, né? Para onde você vai, qualquer canto do mundo, você, infelizmente, presencia e vive essa realidade de pessoas vivendo em situação de rua. Então, em 2015, o Mário começou com esse trabalho. Por ser um professor universitário,
alguns acadêmicos de medicina começaram a se somar a ele, colaborando nesse tipo de missão. Isso foi evoluindo, evoluindo, e aí surge a ideia de batizar esse projeto como Médicos do Mundo Brasil. Hoje, está presente, salvo engano, o Samir, que está aqui presente, que é nosso presidente, e creio que em torno de 30 cidades no Brasil. Eu comecei a participar desse trabalho em março de 2021. Tomei conhecimento através das redes sociais e, voluntariamente, me apresentei lá na ação de São Paulo, que ocorre lá na região do pátio do colégio, e todas as ações que há no primeiro domingo do mês, né, continua sendo, estava lá presente, até que, em junho de 2022, me surgiu a ideia de trazer esse projeto para Osasco. Osasco continua sendo, até hoje, a terceira cidade do estado de São Paulo com o maior número de pessoas em situação de rua. Primeiro lugar, a capital, segundo lugar, Guarulhos, terceiro lugar, Osasco. Então, na ocasião, falei com o pessoal da coordenação lá de São Paulo, o Samir, que hoje é nosso presidente, o André de Geroni, que hoje é o nosso vice-presidente, dessa ideia, e a resposta que eu tive, assim, fique à vontade, né? Se você quiser fazer, faça, a gente ajuda, a gente orienta, a gente ajuda aí nos primeiros passos, mas você que tem que encabeçar tudo isso. E aí a gente foi em frente. E eu falei, bom, por onde que eu vou começar, né? Aí, na ocasião, eu sempre tive uma proximidade muito grande com a falecida vereadora Ana Paula Rossi. Fui suplente dela em 2017, quando ela assumiu a Secretaria de Saúde, de Educação. E aí falei com a Ana Paula dessa ideia e por onde a gente poderia começar. E aí ela me apresentou o Dr. Paulo Cesário, que está sentado aqui na nossa frente, na ocasião, diretor do Departamento de Direitos Humanos da OAB de Osasco. E o Paulo conhece muita gente, foi abrindo portas, e nós começamos esse trabalho até que, no dia 19 de julho de 22, nós fizemos a nossa primeira reunião na Secretaria de Assistência Social aqui do município, com a presença de, se não me engano, o Vida era o secretário naquela ocasião, representante da secretaria, representante de um braço direito nosso, dos Insanos, aqui representado pelo Cláudio, que está ali, das Loucas Motoclube, de uma pessoa que eu tenho que sempre falar dela, que é a Joyce, que está ali, acadêmica de medicina, que coordenava os acadêmicos de medicina em São Paulo, residente aqui em Osasco, ali no Jardim Roberto. E esse time, com o apoio de uma série de outras pessoas, nós mandamos em frente o projeto. E no dia 21 de agosto de 2022, nós realizamos a nossa primeira ação aqui no município. Essa ação ocorre todo o terceiro domingo do mês, ali em Presidente Altino, na Praça Laurindo de Camargo, em frente à sede do Insanos Motoclube, que fica embaixo do segundo viaduto daqui para lá. E essa ação começa às 8 da manhã, vai até 13, 14 horas, uma vez por mês. E ali nós montamos em torno de 15, 16 tendas, cada uma delas destinada a um determinado tipo de atendimento, que eu vou relatar aqui na sequência. Bom, hoje, Médicos do Mundo Brasil é uma ONG, se eu não me engano, desde meados do ano passado, né, Samir? Essa ONG, que tem como base nacional São Paulo, ela tem as diversas filiais, que eu falo que hoje é em torno de 30. E nós, aqui de Osasco, a gente teve uma evolução muito rápida em um curto espaço de tempo. Nós, hoje, dessas 30 e tantas filiais, só 4 filiais têm o CNPJ que foi conferido pela Nacional. Essas 4 são Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Osasco. Então, Osasco é a única cidade não capital que tem essa regalia.
E por que a gente chegou nesse ponto, né? Muito trabalho de todos que estão nessa equipe, mas a gente teve, aqui em Osasco, um apoio muito grande, embora a nossa instituição não tenha nenhum cunho político, jamais teve, jamais terá, mas a gente teve um apoio muito grande do poder legislativo dessa cidade e também do executivo. Do executivo, através de determinadas secretarias, como da Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria de Governo. Sempre nos apoiaram, sempre nos deram bastante força nesse sentido. O Legislativo, nos incentivando através de algumas moções reconhecendo o nosso trabalho. Então, em agosto de 22, a Ana Paula Rossi nos concedeu uma moção de aplausos, a 237/22. Em 2024, a vereadora Elza também nos concedeu uma moção de aplausos, a 412/24, e o Delbio Teruel, agora nesse ano de 2025, a 41/25. E também, dentro desse trabalho de incentivo, a nobre vereadora aqui presente, Stephanie Rossi, que destinou parte da sua emenda parlamentar desse ano para a nossa instituição Médicos do Mundo Osasco. Já estou terminando. O que a gente faz nessas ações? Alguma coisa vocês viram ali no vídeo, mas é muito pouco o que vocês viram. Então, essas pessoas são acolhidas pelo nosso grupo. Logo de manhã, eles chegam, recebem o café da manhã, eles têm o almoço, eles têm o banho destinado tanto para os assistidos como para os seus pets. A gente diz que todo bom morador de rua tem que ter o seu cachorrinho do lado, né? Senão não é raiz, né? Corte de cabelo, corte de barba, manicure, olha só, design de sobrancelhas, né? Aí você fala, nossa, mas para que esse tipo de coisa, né? Gente, isso daqui tem um efeito que vocês não imaginam, né? Uma coisa que se chama autoestima, né? Então, nós tivemos recentemente um rapaz que passou por lá, no mês de maio, e há pouco tempo vivendo na rua, e ele viu aquele movimento, entrou na fila, tomou banho, cortou o cabelo, fez a barba, fez a mão, fez o design de sobrancelha, e em junho ele pegou roupas, e quando foi em junho ele voltou para agradecer, que ele falou que ele estava à procura de um emprego, e pela aparência dele ele não conseguia nem ser recebido em qualquer lugar. Ele falou, vocês realmente me transformaram. Em questão de 1 ou 2 semanas, ele conseguiu um emprego e conseguiu voltar, né, ao convívio social, aí, trabalhando e tudo mais. Então, a gente tem também o fornecimento de roupas, agasalhos, calçados, tem o serviço de podologia. E dentro esse trabalho todo aqui que eu falei, ele é coordenado e encabeçado pelo Grupo dos Insanos, pelo Grupo das Loucas Motoclube. E na parte do atendimento médio da área da saúde em si, nós temos o atendimento na área médica, com a participação de acadêmicos de medicina, grande parte deles da Uninove Campus Osasco, Uninove também Vergueiro, Universidade de Santa Amaro, Unicid, PUC São Paulo, Faculdade de Medicina São Camilo e do Einstein. Enfermagem, onde a gente tem uma participação muito grande, uma colaboração muito grande de um grande parceiro nosso, que é a Faculdade Anhanguera. Veterinária, com banhos, pets, vacinas, medicamentos, fornecimento de rações. A farmácia, onde a gente consegue suprir quase que todos os medicamentos que são prescritos. A biomedicina, através de testes rápidos de doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis. Reabilitação, fisioterapia, nutrição, uma coisa que é muito importante, que é o atendimento na área da psicologia, que a gente não se preocupa só com a saúde física, a dor, o desconforto, mas com a saúde mental, que a gente vê e sabe que é o principal problema dessa situação, dessa população que vive nessa situação. Para concluir. Para complementar. Atendimento psicológico, assistência jurídica com a participação do AB, Compode, e, mais recentemente,
nas últimas 3 ações, a participação fundamental da Secretaria de Trabalho e Inclusão Social, né? E o nosso objetivo é realmente, que nem falei lá no começo, a gente fazer cada vez mais um trabalho de poder incluir essas pessoas na sociedade, né? Então, não se limitar simplesmente a prescrever um antibiótico, um analgésico, coisa do tipo, mas fazer com que essas pessoas realmente voltem a fazer parte de uma maneira saudável da sociedade e conseguir tocar a sua vida. E, para finalizar, tem mais alguma coisa para falar, mas vou encerrar. Eu falo assim, gente, nós estamos numa casa de leis, né? A gente sabe que o município pode fazer muito pouco, né? Acho que dá para fazer muita coisa, mas depende de alguma coisa acima. E o que a gente percebe é que, assim, as autoridades, de um modo geral, se preocupam muito pouco com esse problema. E a gente está indo para um caminho irreversível. É a mesma coisa do clima. Então, agora você faz as conferências nacionais, né, COP30, a hora que a casa já caiu, né? Então, a gente tem que começar a tomar ações o mais breve possível para não deixar a casa cair, né? Então, é isso que eu queria falar, né? E obrigado aí pela atenção. Desculpa por ter esgotado o tempo além, né? Obrigado mesmo. Tá bom? Um abraço a todos. Doutor, é sempre uma honra ouvir o senhor, ouvir todos os depoimentos, o trabalho desenvolvido maravilhoso que os médicos do mundo vêm fazendo aqui para as pessoas, né, no nosso país. Isso é importante, fundamental. Eu lembro cada dia, meu sobrinho está no 2º ano de medicina, lá na UFRJ do Rio de Janeiro, e eu perguntei para ele quando ele ia, né? Quando você voltar, você vai fazer, quando você terminar, se formar, vai vir para fazer trabalho social? Ele, lógico. Então, acredito muito nisso. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é desenvolvido com maestria. Muito obrigado por vocês existirem e fazer esse belo trabalho. Parabéns, presidente Samir. Né? Eu tinha colocado aqui Savir ou Safir. É Samir. Parabéns, viu? Parabéns, gente. Dando andamento à nossa audiência pública, eu convido o senhor Eduardo Santos Flaurindo para fazer uso da palavra por 10 minutos. Eu gostaria que se atentasse ao tempo, porque, infelizmente, a gente tem uma ata a cumprir aqui e ela, para ter validade, precisa estar seguindo com um pouco de rigidez. Mas agradeço. Não está? Ah, tá. Está à sua disposição. Boa noite a todos. Eu sou Eduardo, sou representante do acolhimento Rochidale, Centro Pop, e também do local de acolhimento central, que se localiza na rua da Estação de Osasco. Tá? Gostaria de parabenizar muito o pessoal das Loucas e do Insanos pelo trabalho social que tem executado aqui no município de Osasco. Trabalho fantástico, tem ajudado bastante a gente que tem local de acolhimento. Bom, a primeira etapa é a capacitação contínua aos servidores. Acessibilidade. A necessidade de capacitação e sensibilização aos trabalhadores, pois há tratamento inadequado às pessoas com deficiência diante as solicitações de cumprimento de tarefas de convivência, pois eles consideram a limitação, às vezes, física ou mental dos usuários. Nos serviços de acolhimento, ocorrem várias situações de emergência. Tempo atrás mesmo, eu me deparei com uma situação teve um cidadão que está no acolhimento, ele teve convulsão. A servidora, ela não teve a capacitação de atendê-lo, né, no momento. Há 3 anos atrás, quem entrou há 3 anos atrás, dentro dessa secretaria, ela teve disponível, não teve disponível o curso de primeiros socorros. Então, isso seria necessário, porque, querendo ou não, lida-se com vidas dentro desse acolhimento. A questão de administração nos servidores da Secretaria de Assistência Social. Controle de percevejos no serviço de acolhimento. A detetização ela é feita no local de acolhimento, mas não tem sido suficiente para resolver o problema. Para sanar o problema, é necessário a troca das camas e dos colchões infestados de percevejos e a oferta de roupas pela prefeitura, pois não é acessível que a oferta de roupas dependa das ações da sociedade civil. Então, a gente precisamos que a prefeitura mobilize-se referente a essa questão de doações de roupas para a gente, não fica só totalmente dependente
da parte civil, ou seja, da população, né? A infecção de percevejo tem, muitas vezes, faz com que as pessoas em situação de rua, elas não procuram acolhimento a fim de evitar picado dos insetos e, constantemente, causar problemas dermatológicos, né? Isso tem ocorrido com grande frequência, tem pessoas que fogem de lá, né? A ampliação de vagas de acolhimento está muito em falta em Osasco, de verdade, inclusive no ILPI, que é uma unidade onde acolhe os mais velhos, né? Os idosos. A gente precisa de um novo ILPI urgente em Osasco, de forma exorbitante, a necessidade de que tenha um novo, né? Pois a procura de vaga, basicamente, eu vou falar de forma chula, né? Basicamente, um senhor de idade, ele tem que orar para que um dos seus colegas venha a óbito, para que assim consiga obter uma nova vaga para um próximo, né? Eu acho horrível isso, né? Então, é necessário realmente a ampliação desse tipo de serviço, tá ok? Então, as pessoas naturais de Osasco e de outros municípios estão há muito tempo em situação de rua por conta da falta de vagas no serviço de acolhimento, albergue, ocasionando outras problemáticas, como ocupar a frente do Centro Pop para dormir, o que tem gerado muitos problemas de convivência no bairro e até pela oferta do serviço do Centro Pop. Acolhimento emergencial ofertado durante todo o período do inverno. Os serviços ofertados no inverno abordem o pessoal do acolhimento na rua, emergencial, é algo muito necessário para ser ofertado todo o período do inverno. Não somente quando previsto no decreto, que foi alterado no ano passado, a Operação Inverno, né? Quando a temperatura estiver igual ou inferior a 13 graus. A gente precisa que seja feita mais uma humanização referente a esse serviço, porque, querendo ou não, né, tem pessoas mais dependentes, mais vulneráveis, né, principalmente as mulheres e os idosos, né, onde, no caso de temperatura mais baixas, né, eles sofrem muito mais do que os outros. Lá no Centro Pop, teve construção de um bagageiro, uma ampliação, né, que foi, de uma certa parte, foi legal, mas o bagageiro de lá, do Centro Pop, ele foi reformado e não foi ampliado da forma correta, né? Vamos dizer assim, que no Centro Pop, há 40 vagas no período pela manhã e depois, pela tarde, 40 vagas para as pessoas que estão lá de tarde. Então, assim, total, teria que ter 80 lugares para guardar os objetos, né? De cada pertence de cada pessoa que lá passou pelo serviço, onde no qual está muita falta, isso tem gerado muitos conflitos lá dentro, né? Então, seria necessário a ampliação dessa parte no serviço. Seria maravilhoso, né, para causar paz, né, trazer paz no serviço. A manutenção nas unidades de atendimento à população de situação de rua, né? Então, ou seja, a manutenção dos equipamentos, né, nos locais de acolhimento. Ainda morosa e precária, porque a falta de materiais para os servidores realizarem o conserto dos banheiros, dos chuveiros, das privadas. Isso tem ocorrido muito, né? Foi inaugurado em 2016. De lá para cá, passaram-se bastante tempo já, né? E a gente realmente está precisando de uma reforma geral, totalmente. Teve vários erros estruturais na construção do prédio. Então, eu peço que seja passado também a questão de obras, né? O pessoal de obras tem que estar dando um pulinho lá, porque realmente tem algumas coisas que não foram feitas de forma correta, causando muitas questões prejudiciais à saúde para todo mundo lá, né? A comunicação e atendimento especializado com a saúde. Seria maravilhoso essa unificação, né? Essa comissão, a intercomunicação entre esses dois setores seria fantástico, porque, assim, um conversando com o outro poderia estar sanando bastante a questão de ambos os departamentos, pela questão de solicitação de veículos para estar levando uma senhorita ou um senhor a uma consulta, ou apenas a uma troca de receita médica. No começo, no ano passado, foi adotado, sou grato, por ano passado, pelo menos, o pessoal do consultório na rua estar indo lá atender os necessitados na unidade, mas atendeu por um certo tempo. Após esse tempo, foi feita uma alteração, né? Eles só estão indo atender agora as pessoas que foram assistidas pelo acolhimento de rua, né?
E eles só atendem essas pessoas. As outras pessoas que estão lá no local de acolhimento, elas se dependem também desse tipo de atendimento, elas não estão sendo atendidas, né? Teve essa filtragem assim que não achei legal, né? E o programa Saúde da Família, pelo PSF, dentro do Serviço de Acolhimento Institucional, para que a equipe de médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde possam acompanhar e monitorar os casos dos acolhidos em vaga fixa. Temos uma questão também do atendimento psicológico e terapia. Nos postos de saúde, CAPS psicossocial e CAPS AD, os atendimentos são feitos em grupo, o que acaba dificultando a criação de vínculo e discussão do tratamento, pois alguns usuários eles se sentem expostos, né? Então, eles acabam meio que começam o tratamento, mas eles querem entrar sem serem notados, ficam com vergonha, né? Ah, aquele amigo meu está ali, nossa, ele não pode me ver. Então, isso dificulta bastante, né? Seria muito interessante fazer uma logística melhor referente a esse tipo de atendimento. Construção de protocolos de atendimento entre a assistente social e a Secretaria de Saúde, como eu disse. Nos momentos de saída de internação ou após atendimento de problemas de saúde emergenciais, deve-se ter o fluxo de encaminhamento para o serviço de acolhimento, a partir do trabalho da equipe do Serviço Social da Saúde, para evitar que as pessoas possam evadirem do serviço de saúde sem apoio e sem recuperação. Isso acontece quando a pessoa ela vai para um posto, né, para uma UPA, é chamado uma ambulância, né? E ela tem medo fica em desespero, porque não sabe que, quando tiver alta devido ao atendimento, ela não sabe se ela vai poder voltar para o acolhimento, né? Então, isso gera um pânico para ela, então ela se perde, ela acaba sentindo-se desassistida, né? Isso é muito grave também. Quem, após o atendimento médico, não precisou repousar ou se alimentar para curar do processo de saúde da doença, né? Então, por isso que a gente pede, né, que seja essa intercomunicação entre os dois, já vai fazer esse alívio da pessoa, ela vai sair sabendo que, nossa, tudo bem, eu vou poder voltar, eu preciso me recuperar, eu vou ficar bem. Então, isso seria maravilhoso também. Referente à atuação inadequada da segurança pública, GCM e Polícia Militar. A forma da abordagem é muito violenta e humilhante, realmente, eu já testemunhei, né? E sem conduta ética. Eles reviram os pertences das pessoas, tiram foto do rosto das pessoas, falam palavrões, ameaçam, não apresentam nenhum tipo de equilíbrio emocional como os servidores públicos. Então, essa parte está muito complicada atualmente no município de Osasco. Pendência das problemáticas... Eduardo, você tem mais 1 minuto para concluir. Bom, consegui falar um pouco de algumas questões, né? Eu tenho mais, meu tempo está esgotando. Novamente agradecer... Mas pode usar esse tempo para concluir, pode usar. Pode usar. Bom, então, é isso. A parte mais interessante que para a gente precisa imediatamente rever a readequação daquele prédio, tanto masculino quanto feminino. Essa questão de saúde pública referente aos percevejos é desumana. Então, a gente precisa que, realmente, o senhor secretário, fazer uma visitação lá para ver como é que está o local de acolhimento. O pessoal de obras também, ver essa adequação de como está o prédio atualmente. É necessária a reforma. Desde já, muito obrigado. Boa noite a todos. Eduardo, a gente agradece tudo que você relatou, né? A gente, de forma alguma, pode negligenciar ou invisibilizar a sua fala, o seu dia a dia. E eu gostaria depois, se possível, toda essa anotação, você pudesse deixar uma cópia com a nossa comissão, tá? Porque essa Casa de Leis aqui, ela dá ouvido para quem precisa ser ouvido, ela dá voz para quem precisa falar. Então, desde já, conte com essa casa, você, todos os acolhidos e os profissionais também. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado pelo espaço de palavra e pela sua oportunidade. Depois iremos conversar mais, mas muito obrigado. Que agradeço. Bom... Presidente, falar da presença do Tiago Bariani, que é secretário-geral do Médicos do Mundo, também diretor do SEDECA,
o Sandro Tibi, que é diretor-geral do Osasco Rádio Web, Vera Lopes, da Coordenação Diocesana Estadual da Pastoral Afro-Brasileira. Obrigada. Eu que agradeço, nobre secretária. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu solicito ao padre Arlindo Dias para que possa fazer uso da tribuna por 10 minutos. A tribuna está à sua inteira disposição. Padre, por gentileza, antes do senhor começar, eu gostaria só de fazer um adendo aqui. Boa noite a todas e todos. Como a gente viu aqui, nossa audiência pública ela estava marcada para as 18 horas, começamos às 18h20, e nós, no início, disponibilizamos para todos fichas para que pudessem também fazer perguntas. Então, quem gostaria ou quiser fazer qualquer pergunta a essa comissão, vai poder fazer pelo formulário e a gente vai responder a todas e todos. Senhor, só para garantir, nós não podemos ter interrupção do público. Tá, a gente precisa ouvir o padre. A gente precisa ouvir o padre aqui. Eu acredito que a gente está aqui, gente, para a gente fazer... Padre, por gentileza, a tribuna está à sua inteira disposição. Meu amigo, por gentileza, a gente precisa ouvir o padre. Se você continuar a gritar, o padre não vai ser ouvido. A audiência pública precisa andar. Então, se você acredita, se o senhor acredita que deva fazer perguntas, pode fazer no formulário. Mas, por gentileza, eu gostaria que a ordem fosse garantida para que o padre possa fazer uso da palavra. Acho que eu... Pessoal, por gentileza, para a gente não ter prejuízo. Não, gente, por favor. Olha, senhores seguranças, por gentileza, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente suspende a audiência pública, ou a gente conta com o nosso amigo para compreensão, para a gente ouvir o padre. Padre, por gentileza, está à sua disposição. Queria cumprimentar a todos, em primeiro lugar. Eu acho que o que ele está trazendo, embora ele está trazendo de uma maneira que talvez a gente não reconheça, mas ele está trazendo reclamações que certamente em um outro momento merecem ser ouvidas. Eu sou representante da Rede Rua, nós somos convidados dois para ter uma fala aqui, o companheiro Alderon, que está aqui, que é um dos articuladores há muitos anos do Dia de Luta da População de Rua. Nós pertencemos a uma entidade chamada Rede Rua, que atua há mais de 30 anos com a população de rua em São Paulo, e a gente quer parabenizar a iniciativa, aos médicos do mundo, aos grupos que trabalham aqui com a população de rua, e queria mencionar a origem desse Dia Nacional da População de Rua. O dia surgiu no dia 19 de agosto de 2021, quando houve um massacre na Praça da Sé, 7 pessoas foram assassinadas, e até hoje não temos os autores desse assassinato. Então, isso gerou nos movimentos da população de rua, nas igrejas, nos grupos que trabalham com a população de rua, a necessidade de transferir o dia de luta, que já havia começado antes,
para um dia permanente anual de luta da população em situação de rua. E, há alguns anos, isso se transformou também no Dia Latino-Americano de Luta da População de Rua, para trazer essa grande problemática que, como dizia o doutor, nós não estamos atentos, mas é apenas a ponta de um iceberg. Isso não é questão de política pública, é questão de distribuição da renda desse país, que é muita e que é concentrada na mão de pouca gente. É um dever do poder público, é um dever dos vereadores, dos legisladores estarem atentos para isso, favorecerem leis que desconcentrem a renda nas mãos de um pequeno grupo, favorecer moradia, favorecer trabalho e favorecer também a atenção. Nós atuamos mais no município de São Paulo, mas algumas coisas têm nos preocupado com relação à ação do poder público, cidade e estado de São Paulo. Porque tem algumas atitudes, por exemplo, tirar da população de rua os seus pertences, está frequente. A zeladoria tem feito isso de maneira permanente. Para uma sociedade que preza com o direito de propriedade, isso é o próprio Estado, o próprio município violando o direito de propriedade, ainda que seja um cobertor, uma sacola, um lugar onde ele se coloca. A segunda coisa, violando o direito de ir e vir, porque a polícia, como já foi mencionado aqui pelo amigo, permanentemente está molestando a população de rua, dizendo vaza, saia daqui, gás lacrimogênio. Esta não pode ser uma política do Estado, do poder público. Assim não dá para continuar. Todos nós queremos uma cidade bonita. Ninguém quer alguém na rua julgado como lixo, como nós vemos para todos os lados. Mas pensar uma cidade bonita é pensar essa população que está sendo tratada como lixo, que está jogada pelos cantos aí das ruas da nossa cidade. Então, nós estamos aqui para cuidar da população de rua, que tem que ser cuidada. O momento é cuidar, acolher, é criar espaços de acolhida, de moradia, mas nós temos que ir além. E é isso que o Dia de Luta da População de Rua está dizendo. Ir além com políticas públicas que distribuam melhor a renda do país, porque você tendo renda, você tem casa, você pode constituir uma família, você não vai para a rua. É criar políticas que gerem moradia para a população de rua, que criem trabalho, que encaminhem os que estão na dependência, e assim nós acreditamos que vai ter futuro. Senão, nós começamos nos anos 90 falando de 10 mil pessoas na rua em São Paulo. Hoje se fala de 90 mil. Isso quer dizer que o iceberg está diminuindo, está aparecendo sempre mais as razões de tanta gente na rua. Não é possível continuar com um país desse jeito. Algumas políticas têm que ser começadas no município, no Estado e no governo federal. Então, hoje nós estamos com vocês exigindo isso. Cuidado, atenção com os últimos, que é a população de rua, mas também direito a essa população de rua. Nós temos um lema de muitos anos atrás que dizia: fazer justiça séria para acabar com a miséria do povo que é sofredor. Então, a gente pede que vocês escutem o apelo da própria população que está fazendo isso, mas que haja uma ação integrada de secretarias. Por que tem que ser só a Secretaria de Saúde que está aqui fazendo esse evento? É uma ação que exige da Secretaria de Ação Social, do Trabalho, da Saúde, da Educação, porque o ser humano que também está na rua é um todo. Então, nós exigimos que seja respeitado esse direito e que essa voz que nós estamos tendo aqui
seja acolhida por vocês, chegue até os prefeitos e também que São Paulo seja considerada como um todo. Porque o morador de rua que está aqui, ele vai para a capital, ele vai para outros municípios da grande São Paulo, então precisa ser uma ação de igrejas, de sociedade, de grupos sensíveis, como estão aqui os médicos do mundo, e de vocês, vereadores, que tenham mais sensibilidade, porque a gente sabe que nem todos têm, ou de legisladores, seja estadual, federal ou municipal. Então, vida digna para a população de rua. É um direito de cada pessoa na rua. Ninguém é lixo para ficar jogado, como às vezes a gente tem experiência de achar que tem lixo humano para todos os cantos. Não é essa cidade que queremos. Queremos uma cidade bonita, com flores, limpas, mas queremos uma cidade cuidando dos seus cidadãos, especialmente dos cidadãos mais abandonados e mais lascados e mais esquecidos que estão aí. Muito obrigado. Padre, quero agradecer a sua contribuição, a sua fala, humanizada acima de tudo. Quero dizer aqui que, com certeza, eu acredito que o nosso amigo, ele tinha muita coisa para falar, merece ser ouvido. Eu estou à disposição da nossa comissão de ouvi-lo, né? De repente, por um momento, até mesmo que ele não pensou direito, ele tentou falar de uma forma que, de repente, não daria para ser ouvido aqui, mas a gente está à disposição. Essa casa aqui, gente, de verdade, e essa comissão aqui, não está aqui para invisibilizar ninguém, para perseguir ninguém, para tirar direitos de ninguém. Nós estamos aqui para trazer a humanidade e a dignidade, lembrando que nós seguimos a Constituição, que tem o seu pilar em 3 fatos: é previdência, é saúde e assistência social. Então, essa comissão de igualdade, gênero, e que cuida dos direitos humanos, está aqui para garantir isso. E quem quer que seja que viole o direito humano da pessoa, ele também vai ser responsabilizado, né? Então, eu gostaria muito de deixar para todos vocês que essa comissão está aberta. Este é um momento para o diálogo, para a gente ouvir vocês. 2 meses estamos construindo essa audiência pública e vamos fazer muito mais. Queremos, precisamos e devemos ouvir cada um e cada uma de vocês. Fique à vontade, secretária. Aproveitar o gancho do presidente, ressaltar que nós mandamos o convite para a Secretaria da Educação, da Saúde. Aqui a gente tem um representante, né, o Daniel Matias, da Assistência Social, que é importantíssima também, mas, assim como o nosso amigo falou, tudo gira em torno de vários setores. Assim como o Conselho Tutelar, ele passa os informativos para a saúde, passa para a educação também, porque a criança muitas vezes está numa escola. Então, relembrar que a gente mandou um convite porque a gente tem essa preocupação também. E como o presidente falou, aqui na nossa comissão, a gente defende a vida das pessoas. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. O senhor que estava alterado, a gente está aqui discutindo algo para melhorar a vida dele, nós. Então, colocar à disposição o meu gabinete, o gabinete dos vereadores, imagino também, de portas abertas para receber, assim como eu recebo diariamente, moradores, né, moradores lá do acolhimento, pedindo algo, algum favor, algo para mudar dentro do acolhimento. Então, eu fico aqui à disposição para que a gente possa conversar depois também, e se tiver alguma dúvida. Obrigada. Perfeito. Eu vou chamar os vereadores inscritos, então quero convidar o vereador Heber do Juntós para fazer uso da tribuna que está à sua disposição por 5 minutos, vereador. Pode ser daqui. Não, melhor tem que ser de lá, por favor. Boa noite a todos e todas. Você viu, né? Eu estava querendo ficar sentado ali e não deixou, tudo bem. Sigo as ordens do meu presidente. Muito rapidamente mesmo, quando a gente faz esse tipo de audiência, é para a gente escutar, né? Não é para a gente falar. Mas também deixar à disposição o nosso mandato aqui, o mandato coletivo do Juntós. Acho que tem várias entidades que estão aqui, vários institutos
que seria muito interessante depois a gente poder sentar e conversar com calma. Porque, por exemplo, as demandas que o Eduardo passou aqui são várias, eu acho que a gente precisa ficar com a cópia disso. O fato, né, eu acho que a gente já saiu aqui bem dessa audiência, porque o fato disso estar sendo posto, estar gravado, né, está sendo documentado, também nos coloca na posição de, ok, agora a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Um pouco, infelizmente, assim, para nós, os vereadores sentem muito essa dor, que a gente não tem tanto poder assim para fazer as coisas acontecerem, né? Quando a gente disputa a eleição, a gente acha, né, que vai chegar aqui e vai falar assim, não, vamos conseguir, vamos fazer um projeto de lei, essa lei vai passar. Mas tem toda uma questão de constitucionalidade, que a gente chama de vício de iniciativa, e que, basicamente, tudo que tem a ver com a prefeitura, quem pode fazer é a prefeitura, né? A Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, que, novamente, né, deveria estar aqui, não está de novo. São os protocolos, e aí umas coisas assim que secretária aí parabenizando a presença aqui da Secretaria de Assistência Social, são os protocolos que a gente sabe que existe uma necessidade gigantesca, protocolo para mulher vítima de violência. Esses protocolos que foi posto aqui, às vezes são coisas. Esse dia a gente estava discutindo aqui a questão das mães atípicas, que é basicamente, aí mais referido à saúde, né, que é basicamente a saúde da família, que já vai na casa da pessoa ali, né, do adolescente, da criança com deficiência, atender também a mãe, atender também o pai, né, usar aquele tempo, porque a mãe e o pai normalmente não tem tempo de deixar lá para ir, né, na assistência. A mesma coisa, só que em um outro momento o Eduardo passou aqui. Por que não já fazer esse atendimento, né? Por que não fazer um atendimento integral? A gente fala muito sobre a questão da multidisciplinaridade na política pública. Então, quando a gente está falando de pessoas em situação de rua, e aí, para concluir, eu acho que isso está posto, em primeiro lugar, nós estamos colocando aqui à disposição para juntos irmos cobrar do Poder Executivo, né, como que eu falei aqui, mas uma coisa tem que ficar posta assim na mesa. A gente só consegue tratar dessa questão com a multidisciplinaridade. É o que o Padre Júlio sempre fala, não é uma solução isolada. Né? Às vezes fala assim, não, então vamos construir habitação, então vamos construir, né, o retiro, o espaço ali. São várias soluções, porque são casos muito diferentes. Né? E a gente precisa disso dentro da prefeitura. Lembro que uma política de sucesso que teve aqui foi a questão do hotel. O Matheus, né, que é co-vereador aqui no mandato, ele sempre fala que na pandemia funcionou muito bem o acolhimento ali no IBS. Por que não a gente pensar também nessa questão? Que eu lembro que teve um caso de sucesso ali, que foi um encaminhamento, se eu não me engano, foi trabalhar até no Outback depois. Né? Então, essa questão de tratar a pessoa na sua integridade, né? Tanto na necessidade de habitação, a necessidade de acompanhamento psíquico, a necessidade de acompanhamento em relação à saúde, de trabalho, de curso. Tem muitas coisas aqui que a gente poderia colocar, né, e que eu acho que tudo que foi dito, boa parte do que foi dito ali pelo Eduardo, acaba caindo nesse guarda-chuva de muitos serviços que existem já dentro da prefeitura, só que, infelizmente, não se comunicam. E eu faço aqui um compromisso contigo, Eduardo, que, com certeza, eu vou lá junto com o mandato, mas eu tenho certeza que também a comissão vai lá para a gente fiscalizar esses lugares, a questão do percevejo e etc. A gente precisa fiscalizar isso. Para concluir a questão dos idosos, eu passei, há dias atrás, com um companheiro nosso, inclusive de partido, que a gente teve que ficar implorando para ver se conseguia o acolhimento, né, para ele, e foi dito assim para nós, é melhor vocês irem na Defensoria Pública e processar, porque aí vocês conseguem mais rápido desse jeito, porque não precisa passar pelo ato licitatório. Né? Então, a gente tem que discutir, assim, secretário, quando a gente fala que abriu uma licitação e nenhuma casa de acolhimento quis, na verdade foi um chamamento, né, chamamento público, e nenhuma casa de acolhimento quis participar desse chamamento, é que muito provavelmente tem alguma coisa errada no chamamento. Né? É valor, são os objetos ali, é a equipe multidisciplinar que estava errado, né? O Vitor falou que tinha alguma coisa em relação a isso, e aí, se nenhuma foi chamada, né, se nenhuma se inscreveu, urge, mas urge, para concluir, presidente, urge a gente abrir novamente esse processo ou de licitatório ou de chamamento público, porque, como disse o querido Eduardo aqui, às vezes
né, acontece aquilo, tem que torcer para alguém sair para a pessoa entrar, e mesmo assim tem uma fila gigantesca. A população está envelhecendo e a população também em situação de rua envelhece. E ainda mais, com os problemas que a gente tem em relação à aposentadoria, o que a gente vai ter no futuro de pessoas que, infelizmente, não conseguiram se aposentar ou se aposentaram com a aposentadoria, vereador, com a aposentadoria insuficiente, acabar a situação de rua, também vai aumentar. Então, a gente precisa pensar o quanto mais, né, nessa política pública. Obrigado, presidente. Obrigado a todos presentes. Parabéns, vereador. Dando continuidade à nossa audiência pública, gostaria de solicitar ao secretário de Assistência Social, Daniel Matias, que possa usar a tribuna à sua inteira disposição por 10 minutos. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa que pude servir durante 4 anos com muita honra, muita alegria, e cumprimentar aqui o vereador Emerson, parabenizá-lo pela iniciativa. Muito importante fazer essa abordagem, essa discussão, essa apresentação. Vereador Stephanie, vereador Eber, vereador Capriotti, vereador Renato Bonin, que tivemos o prazer de dividir aqui os trabalhos, muitas vezes aqui nesta casa. Parabenizar a todos os participantes aqui, o pessoal da equipe do Médicos do Mundo, essa organização que tem colaborado de forma significativa na nossa cidade, tem o nosso reconhecimento, os insanos. Cumprimentar também o Eduardo. Nós não podemos fazer políticas para a pessoa em situação de rua sem falar com a pessoa em situação de rua. Então, parabéns pela sua explanação, tá? Parabéns pela exposição, pela forma lúcida que você fez a sua reivindicação, tão importante para nós, e pode ter certeza que todas elas a gente vai avaliar e levar com carinho. Peço também ao presidente, vereador Emerson, que possa encaminhar para nós a cópia desse documento que está posto aqui nessa audiência pública. Cumprimentar os servidores da SAS que nos acompanham aqui também nessa plenária, a Eusinete, que trabalha na nossa equipe de abordagem, que está conosco. Eu vi o Horácio aqui também, que trabalha em um dos nossos programas de acolhimento ali, o Horácio. Rodolfo, diretor do SUAS, também está aqui conosco. E dizer da minha alegria de vir participar deste momento. Nós reconhecemos o quanto precisamos ainda aperfeiçoar o trabalho da Secretaria de Assistência Social. Acho que a principal colocação aqui do Eduardo foi com relação ao serviço de acolhimento ali no Rochdale, que a gente sabe das condições precárias que algumas coisas estão ali, a gente já tem dado providência a isso. E é um processo que demorou para sair, mas ainda bem que já saiu, já está nas vias de finalizar a reforma daquele espaço. Então, provavelmente, já a partir do mês de setembro, a gente deva conseguir entrar lá com a equipe de obras, que vai promover a reforma daquele espaço. Temos a dificuldade com relação ao aumento dessa população, né, que todos vocês sabem, não é uma dificuldade de Osasco, mas é uma problemática que a gente enfrenta em todas as grandes cidades, e Osasco, pelo seu tamanho, pela sua representatividade, também enfrenta essa dificuldade. Nós tivemos, pelos dados que a gente acompanha dos nossos atendimentos no Centro POP, no Centro de Acolhidas, na nossa equipe de abordagem de rua, na nossa equipe do Cadastro Único, que faz o cruzamento de todos os dados e informações, constatado o aumento dessa população também aqui na cidade de Osasco. Entendemos a necessidade de aprimorar as políticas. Nós fizemos aqui na região central o aumento de vagas, que deve chegar a 50 vagas nesse acolhimento central, que a gente reconhece que ainda é pouco diante da totalidade das pessoas em situação de rua que a gente tem na cidade. A gente sabe do quanto é importante fazer a política integrada, né, com a articulação das demais secretarias, da Secretaria de Saúde, da Secretaria também de Trabalho, porque trabalha na questão da promoção desse indivíduo e da oportunidade de emprego. Também a Secretaria de Habitação, né, porque ajuda na questão do encaminhamento à moradia.
Nós estamos implantando amanhã, através de uma parceria, um posto do INSS também dentro da Secretaria de Assistência Social, que ajuda a viabilizar os encaminhamentos, né, para a população também, e passa a ser um braço dentro da Secretaria de Assistência Social para poder atender essa população. Nós tivemos ampliação do atendimento agora na Operação Inverno, que antecipamos o início da operação, aumentamos a temperatura de 10 graus para 13 graus do trabalho de abordagem da equipe. Excepcionalmente, nós tivemos um aumento significativo de atendimento por conta dos dias frios que se sucederam de forma exponencial nesses dias na nossa cidade, e ainda estamos nessa operação. Nesse momento, não foi possível, vereador, o acolhimento com vagas de hotel, que a gente entende o quanto é importante. Os hotéis, infelizmente, naquele primeiro momento, quando nós conseguimos fazer acolhimento, a gente vinha do momento pós-pandemia, onde toda a rede hoteleira estava com as suas vagas disponíveis, e naquele momento foi possível uma articulação e contratar as vagas no IBS, que, infelizmente, depois não pôde acontecer e se repetir por conta do excesso de vagas, né, que já estavam ocupadas dentro desses espaços, e deixou de ser interessante para eles fazer a parceria com a Prefeitura. Nós preparamos dentro do Centro POP a ampliação de vagas para que nós pudéssemos fazer esse acolhimento. Temos feito isso todos os dias que temos Operação Inverno. Isso se dá nesses dias de baixas temperaturas, onde a nossa equipe está na rua fazendo esse trabalho de abordagem, né? Não só a equipe da assistência social, mas também a Defesa Civil, que tem nos apoiado nesta ação, e tem sido muito importante. Nós, em decorrência do aumento, né, dos dias de acolhimento, nós também tivemos uma demanda aumentada com relação à distribuição de cobertas, de um acolhimento maior para essa população. Eu tenho um texto aqui que é muito grande, que eu não vou me ater aos números, porque senão, mas eu faço questão de deixar aqui no final para os vereadores, como referência do atendimento que tivemos nesse momento para a política, principalmente na Operação Inverno, que traz os dados comparativos do ano 2024 e os dados até esse momento, no ano de 2025, que apresentam um crescimento grande, né, desse acolhimento. E Osasco não é diferente das demais cidades, e todos nós sentimos a dificuldade quando você tem que executar a política pública. Eu, quando estive vereador Heber, eu também entrei aqui com a perspectiva de transformar o mundo, transformar a sociedade, e a gente passa a nos deparar com as dificuldades e a burocracia que o serviço público muitas vezes apresenta, e as dificuldades orçamentárias também, porque nem tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer é possível fazer. Osasco tem priorizado a política de assistência. Nós temos o maior programa de segurança alimentar do país, através do cartão Nosso Futuro, que auxilia as famílias para que a vulnerabilidade seja superada. Nós acabamos de firmar uma parceria com o governo do Estado para a implantação de um programa chamado Superação, que vai permitir que a gente possa fazer um trabalho de acolhimento, de orientação, de empregabilidade e de emancipação dessa população, principalmente para a população de baixa renda do nosso município. Temos ampliado os serviços dentro dos nossos CRAS. A partir do próximo ano, nós vamos ter as nossas equipes também fazendo as visitas nas residências, minimizando essa possibilidade de uma dor maior alcançar essas famílias, então, de forma que a gente consiga organizar e auxiliá-las nesse momento. A respeito das vagas de instituição de longa permanência para pessoas idosas, realmente nós tivemos um edital que foi deserto no início do ano, se não me engano, no mês de abril, que possibilitava a abertura de 24 vagas e que foi deserto. Fizemos a correção, esse edital deve sair já nas próximas semanas, e a gente deve, se não concluir a tempo, fazer o emergencial para contratação, mas nós temos previsto um edital para não mais 24 vagas, mas 36 vagas, que são 3 casas para 12 vagas, e a previsão para a abertura de pelo menos mais 2 casas no próximo ano. Além
da Casa de Acolhimento, né, da ILPI, nós também temos a RI, que é a Residência Inclusiva, que nós pretendemos também fazer ampliação de vagas já para o próximo ano. Esse ano a gente deve também soltar o edital para a contratação dessas vagas. Enfim, a Secretaria de Assistência Social tem feito esforços para que a gente possa atender da melhor forma a nossa população, em especial a população em situação de rua também. Eu, na condição de secretário adjunto da Secretaria, tenho estado à disposição também para que a gente possa fazer esse diálogo. Pode ter certeza, Eduardo, que a gente também vai fazer esse acompanhamento em loco. A gente soube, por exemplo, que a gente teve uma dificuldade com relação a um banheiro nesta semana. Pedimos para a equipe se deslocar. Enfim, a gente tem toda a dificuldade que uma grande cidade tem para poder agilizar as seus atendimentos, principalmente na parte de manutenção, mas não tem faltado à nossa secretaria esforços para que a gente consiga minimizar esses problemas. E nos colocamos à disposição, toda a nossa equipe da Câmara Municipal, para que a gente possa fazer essa interlocução e sempre pensar em como que a gente pode melhorar o nosso serviço e ampliar o nosso trabalho dentro do nosso município. Então, essas são as minhas palavras. Agradeço esse espaço e passo aqui a mão do presidente as informações com relação à Operação Inverno e um relatório de atendimentos à população de rua que tem sido feita em nossa cidade pela nossa equipe de abordagem, pelo Centro POP e nossos serviços de acolhimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel Matias, sempre vereador dessa casa, secretário. Muito obrigado pelo esse documento. Nós iremos nos reunir na próxima quinta-feira e iremos também fazer também aqui, né, o nosso trabalho de casa dessa audiência pública e debater sobre. Quero reforçar novamente, quem nos assiste pela TV Câmara, pela internet, redes sociais, podem enviar perguntas para a gente, como da mesma forma foi disponibilizado aqui para que as pessoas também pudessem fazer perguntas. O nosso amigo, o Eduardo, ele, por uma questão aqui de conveniência para ele, nós colocamos para que ele pudesse fazer a pergunta dele direto do microfone. Então, Eduardo, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Referente à questão de renda e empregos, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente conhece alguns projetos que já tem aqui no município, né, o projeto Começar, o Recomeçar e o POT. Né. Eu penso numa seguinte questão, se haveria a possibilidade de repensar essa questão. Se vocês podem utilizar a inserção dos programas Começar para a organização dos catadores, né? Então, assim, inserir dentro desses programas Começar e Recomeçar a questão da reciclagem, como uma disponibilidade de ter trabalho, né, para um catador, e assim vinciliar-se a algumas cooperativas aqui no centro, que é o local que está em mais fluxo, né? Então, eu gostaria de perguntar se haveria de pensar nessa possibilidade também. Muito obrigado. Anderson, eu que agradeço. Anderson, eu que agradeço pela sua pergunta, tá? Muito obrigado. Eduardo. Desculpa, estou com o Anderson aqui na cabeça, desculpa. Eduardo, muito importante sua pergunta, tá? Antes de passar para o secretário aqui, para ele responder, quero saudar a Beth, o Manguinha, a Vera, todos os profissionais do SAICAS, do SUAS, sejam muito bem-vindos e acolhidos nessa audiência pública. Secretário, fica à vontade. Espera aí, secretário, fazer uma pergunta para o senhor. Posso fazer a leitura de todas as perguntas? Pode ser? Tudo bem. Então, ok. Muito obrigado, vereador. Segundo vice-presidente. A Regina Galvão de Paula, ela colocou o e-mail dela aqui e a pergunta é: uma das reclamações da Pop Rua é a questão de outros pontos para banho e higiene pessoal, como já foi relatado aqui também pelo Eduardo. Para além dos serviços do acolhimento,
e entre especialmente fim de semana e feriados do Pop Rua, perguntar a possibilidade de utilizar, talvez, escolas para prestar, de alguma forma, este serviço. Como o microfone da secretária foi removido, eu estou nessa tarefa. Bom, chegou uma pergunta aqui, mas não possui nome nem telefone. Depois, se a pessoa quiser, ela pode vir se identificar, que nós também vamos direcionar também a resposta. Esta semana, o teto caiu na cabeça de uma criança que estava tomando banho e que não estava tomando banho para ir para a escola. Ah, compreendi. Obrigado, viu? Obrigado. O Sandro Tibe, a pergunta fez o seguinte, ele colocou o e-mail dele também, da Rádio Web. Como o poder público justifica negar abrigos a pessoas em situação de rua que se recusam a abandonar seus cães e gatos, quanto esses animais são muitas vezes sua única família? Que ações estão sendo feitas para evitar que esses animais sejam retirados à força ou tratados como problema urbano? Nosso defensor da causa animal, Capriotti. A Regina de Paula, novamente, ela colocou o seguinte: tendo em vista ser Osasco, ser o terceiro município com maior número de pop rua, pergunto, como muito bem foi aqui falado, há um projeto de ampliação ou novas unidades de serviço de acolhimento, inclusive outro centro pop? Secretário. Aldelina Estácio de Sá. Ela colocou um e-mail. Ah, obrigado. Adelina de Estácio da Silva. Aonde foi parar a verba que o vereador Laércio Mendonça destinou para os acolhidos e moradores de rua na estrutura do prédio para garantir a alimentação saudável? Isso. Depois a gente... Tá. Vamos lá. Linderval, é isso mesmo? Tá. O Linderval também colocou o e-mail dele, o telefone. Porque o CRAS tiram eles muito cedo nesse frio. Porque o CRAS, nesse frio, atendem nos finais... Não atendem? Porque o CRAS, nesse frio, não atendem nos finais de semana. A Regina Galvão de Paula colocou o e-mail dela e faz a pergunta: como falado a questão de percevejo, novamente, do Eduardo, é muito falado em uma questão de saúde para além da higiene. Muitos relatam alergias e desistem de ir ao acolhimento. Seria possível ações urgentes e mais eficazes? Secretário, novamente. Tem aqui do Paulo. Paulo César, ou é o Paulo Cesário? É o Paulo Cesário. Estamos sem máquina de lavar, sem caminho de alimentação. Paulo César? Isso, Paulo César. Sem caminho de alimentação. Consegui. Sim, não, mas o que é isso? Sem carrinho de alimentação, tá. Realmente a pergunta dele é sem carrinho de alimentação. Colchões velhos e cheios de percevejo. Pouca alimentação na ceia, assistência médica das UBSs, moradia digna na saída do albergue. Bom. Tem mais? Essa daqui também? Ah, tá. Bom, eu deixo agora
Quem gostaria de começar? O secretário, o vereador? Hã? Como a sua é uma só? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui diante de também vários amigos, para que nós possamos discutir esse tema tão delicado e que, infelizmente, assola não só a cidade de Osasco, o estado de São Paulo, o Brasil, mas, infelizmente, o mundo todo. Aproveito aqui, quero também saudar a presença do meu amigo Tiago Bariani, presidente secreto, parabéns pelo seu trabalho. A dona Adelina, referente à pergunta da verba enviada pelo vereador Laércio, eu preciso que a senhora explique para a gente de qual ano que foi, se é desse ano, se foi do mandato passado, para que a gente possa realmente dar uma explicação mais assertiva. A dona Adelina, ela está aí? É a senhora? Tudo bem. A gente vai responder essa pergunta da senhora por e-mail, tá? Por quê? Não, entenda bem, amigão. Amigão, dá licença só para concluir aqui a minha resposta, tá? Para a gente, porque nós vamos chamar o vereador Laércio e nós vamos se informar, pedir para ele a informação se foi do mandato passado ou se é deste ano. Porque se for desse ano, todas as emendas que são cabais aos vereadores, elas ainda estão tramitando. Tá? Então, para nenhuma pasta, para nenhum segmento ainda chegou. Tá ok? Só complementando, só complementando aqui, a gente precisa de todos esses dados para que a gente possa também procurar o vereador e responder vocês com a máxima assertividade possível, tá bom, gente? Viu, Obrigado. amigão? Só para você ter uma noção, eu falo também isso aqui com segurança, eu também enviei uma emenda para a Secretaria de Assistência Social. Só que, por enquanto, ela está sendo tramitada. A vereadora Stephanie Rossi também. Então, não foi apenas o vereador Laércio que está preocupado com essas questões da assistência social. Tá bom? Mas, para que a gente possa dar uma resposta assertiva, nós vamos conversar com o vereador e vocês receberão a resposta. Tá bom? Referente à pergunta do meu amigo Sandro Tibe, que faz um brilhante trabalho junto à Causa Animal, inclusive também quero parabenizá-lo pelo evento que ele realizou nesse último final de semana. Lembro-me bem, em 2019, quando nós entregamos, eu estava na posição que hoje é ocupada pelo meu amigo, o sempre vereador e hoje secretário adjunto Daniel Matias, quando nós entregamos a casa de acolhimento no Rochidale, lá onde nós temos tanto a divisão masculina, feminina e da família, foi muito bem pautado por nós, inclusive foi uma das minhas indicações para que, durante essa construção, fosse construído baias, porque nós sabemos, sim, que se tem alguém que ama e cuida dos pets, são as pessoas em situação de rua. Então, foi tomado o devido cuidado, tá? E ali, se eu não estou equivocado, nós temos 8 baias, 4 de cada lado. Por quê? Quando nós dialogávamos com algumas pessoas em situação de rua, uma das exigências deles era que tivesse um local apropriado para os seus pets. Aí eu vou falar agora como ex-diretor e criador dos hospitais veterinários aqui da cidade. Todos os animais que são acolhidos, assim que a Secretaria Executiva de Fauna e Proteção Animal ela recebe essa informação, o animal ele pode ir com o consentimento e também acompanhado do seu tutor para o nosso hospital veterinário, tá? Onde ele pode passar por exames e também, caso se faça necessário, ele ser castrado. Sei bem e confirmado agora com o meu amigo, o secretário Daniel Matias, também tem uma parceria com a Cobase, tá? Onde a Cobase se encarrega de doar a ração. E também quero deixar claro para vocês, ainda hoje, tá? Nós seguimos firmes na nossa missão na luta contra os maus-tratos, em parceria com a Secretaria Executiva, com algumas ONGs, e nós estamos sempre
pelas regiões, os 4 cantos da cidade de Osasco, acolhendo os pets e também dialogando com as pessoas em situação de rua. Assim como os demais colegas dessa comissão, também coloco o meu gabinete à disposição para que nós possamos, de uma forma muito salutar, debater e criar e trazer o diferencial para essa política pública que é muito delicada. Muito obrigado. Dando sequência aqui, então, as perguntas, tendo em vista a questão do aumento da população de rua, se há algum projeto de aplicação e expansão do serviço. Sim, há projetos, a gente está efetuando estudos de outras modalidades, inclusive de acolhimento, mas o objetivo é que a gente consiga, no mais breve possível, apresentar novas propostas de acolhimento e, inclusive, outras modalidades de acolhimento, de forma que a gente possa, inclusive, descentralizar esse acolhimento. Então, tem sim a previsão e está em estudo para que a gente possa viabilizar. Também teve serviços de acolhimento externo, especialmente nos finais de semana e feriados do Pop e Rua, com a possibilidade de utilizar talvez as escolas. Aqui é o seguinte, também está respondido na questão da ampliação do serviço. O objetivo é descentralizar e a gente aumentar a capacidade de atendimento à população em mais unidades dentro da nossa cidade. Teve também a pergunta a respeito do teto, que foi o que eu mencionei na minha fala aqui, lá no acolhimento do Rochdale. De fato, aconteceu, uma placa do teto do banheiro se desprendeu e acabou acertando uma criança, né? A equipe já se deslocou no local, a gente pediu para que removesse lá, e a gente já tem a reforma prevista para iniciar agora no mês de setembro. Tá? Inclusive, a gente pedimos para que pudesse fazer acompanhamento, para verificar se tinha algum dano maior na criança, e, graças a Deus, não teve danos maiores. O dano maior realmente foi o susto aí pela essa situação. Porque o CRAS... porque o CRAS tiram eles muito cedo. Aqui eu acho que deve estar fazendo menção ao CRAS lá do Piratininga, que está, nesse momento, fazendo acolhimento, principalmente nos dias de baixas temperaturas. Nós abrimos esse espaço de forma emergencial, né? Então, o CRAS ele tem a sua atividade diária, né, a partir das 8 da manhã. Então, das 8 às 5 da tarde, o CRAS manteve o seu atendimento à população. Então, nós ocupamos uma parte do CRAS para que nós pudéssemos acolher as pessoas também nesse momento emergencial. E esse desacolhimento precisava sempre acontecer um pouco mais cedo para que pudesse acontecer antes da abertura das atividades do CRAS. Então, por isso, as pessoas acabaram sendo desacolhidas mais cedo dentro desse espaço. Com relação aos percevejos, a detetização é feita de forma regular, né, por uma contratação. Então, tem lá uma prestação de contas com relação à empresa que faz, e está dentro da observação de normas técnicas para que esses espaços tenham a sua detetização mantida. Estamos sem máquina de lavar. Realmente, a gente tem providenciado a reposição da linha branca, né, dentro das nossas unidades. Lembrando que a gente tem vários serviços que atendem a nossa população, e nós estávamos no período de contratação, né, da compra para a linha branca, e agora nós estamos com a ata aberta e essas reposições já estão sendo providenciadas para todos os nossos serviços, não apenas máquina de lavar, mas alguns que a gente teve problemas com micro-ondas, forno, e essas questões já estão sendo sanadas. Quanto ao carrinho de alimentos, eu não tenho uma resposta, mas me comprometo em estar verificando. Mesma coisa a questão da reposição dos colchões também, e novamente aponta aqui a questão do percevejo. Os colchões também a gente está fazendo reposição dentro de um cronograma, né, específico. Infelizmente, a gente tem alguns espaços que acabam deteriorando um pouco mais do que outros, mas está sendo observado para ser feita essa reposição. Assistência médica é a parte da articulação, que precisa estar sempre sendo aperfeiçoada com a rede de saúde, e também fala sobre moradia digna para aqueles que saem do albergue. Essa é uma articulação também que depende da Secretaria de Habitação, para que a gente possa fortalecer,
mas a gente entende que a política, para que ela seja completa, ela também tem que prever habitação digna para as pessoas que estão em situação de rua, para promover a sua autonomia. Secretário, só mais uma pergunta. Já aconteceu algumas vezes da gente chegar assim, sexta-feira, 6 da tarde, vir um pedido falando só tem uma pessoa em tal lugar, né, que está precisando de acolhimento ou do serviço de abordagem, e falar assim, não, agora só segunda, né, no horário comercial. Tem alguma previsão para ter um serviço de abordagem em 24 horas? Porque a gente percebe que a maior parte dos pedidos que a gente recebe é de noite, né? A nossa equipe realmente trabalha apenas no turno diário do dia, né, e a gente precisa expandir esse atendimento. O único momento que a gente faz o atendimento noturno é realmente no período das baixas temperaturas, porque é quando a gente tem a questão de aumento das baixas temperaturas e aumento da procura. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho, aumentando a nossa equipe e tendo o apoio também da Defesa Civil. Mas, nesse momento, nós só dispomos de equipe para o período diurno. Bom, finalizando todas as perguntas que estiveram aqui, foram respondidas, mas, novamente, nos colocamos à disposição. Se houverem novas perguntas, podem enviar para a gente hoje, amanhã, durante a semana, para o nosso e-mail, pode enviar. A gente também entende que muitas pessoas precisam falar sobre esse assunto, precisam ser ouvidas. Nossa comissão, ela funciona toda a quinta-feira aqui nessa casa, às 3 horas. Nós estamos à disposição. Se em algum momento vocês perceberem que alguma pessoa que não consegue estar vindo aqui na Câmara, mas gostaria também de ter uma audiência conosco, nós também nos comprometemos a agendar um horário, fazer online, fazer remoto, tudo para que a gente possa facilitar, ouvir mais e poder ajudar de forma mais efetiva. Esse é nosso intuito enquanto legislador nessa casa. É isso que nós vamos fazer, juntamente com o secretário também, iremos enviar também para o senhor e para toda a secretaria os nossos pontos de vista aqui, né, que a casa encontra, e juntos, aqui nessa casa, a nossa comissão irá fazer de tudo para que cada vez a gente consiga ter equipamentos mais efetivos que atendam com humanidade e efetivamente todas as pessoas. Sendo assim, eu agradeço o presidente Carmônio Bastos. Por gentileza, ele veio de Brasília para acompanhar. Eu te apoio, eu concordo integralmente. Para mim, eu acho necessário. Acho não, eu acredito, porque é uma crença. Eu acredito, mas, gente, eu tenho que ser legalista. Eu estou aqui, por gentileza, por gentileza. Eu estou aqui para ouvir vocês e eu vou ouvir vocês. Gente, não, pera. Gente, por gentileza, eu entendo vocês muito, mas não é questão... Gente, olha, uma coisa prática. Se o senhor não me deixar falar, eu não vou conseguir te explicar. E eu peço, da mesma forma que eu estou entendendo, os senhores, as senhoritas, por favor, por gentileza. O vereador aqui, ele queria falar daqui porque estava do lado. Eu peguei e falei, beleza, eu falei, não pode. É regimental, gente. Me desculpa, não é porque eu não quero, mas olha, eu estou à disposição, novamente, não só eu, como essa comissão, para ouvir. Eu até pedi, mandem para mim ele, se ele quiser falar com a gente, mandar quais eram as justificativas. Pessoal, mais democrática do que eu aqui, mais democrático do que eu estou sendo... Eu não sei o que seria, desculpa. Por gentileza. O senhor não está no regimento.
Não, questão de ordem não está nesse regimento. Vou deixar o senhor se expressar. O senhor pode se expressar. Dessa maneira, eu me retiro e aí eu faço uma carta de repúdio a Vossa Excelência. Isso é desrespeitoso. Eu estou vindo aqui, 5 minutos, eu estou vindo de São Bernardo do Campo para fortalecer a Câmara Municipal, para dizer que nós temos que voltar o Comitê Municipal de Osasco da População de Rua. Aqui que Vossa Excelência disse é intersetorial. Não é problema da assistência social à população de rua, é da habitação, é da saúde, é da educação. Eu morei 30 anos na rua, sou paulistano, sabe? E hoje eu estou coordenando no governo federal um comitê da população de rua, com deputados, vereadores, com várias ações. E vim aqui e ouvir isso é desrespeitoso. Não tem chance. Muito obrigado. Pessoal, eu acredito que assim, a gente tem que saber quem é aliado e quem é inimigo. A gente tem que saber. Eu deixo o senhor. Olha, quero dizer para vocês aqui de Osasco e quero apoiar o companheiro que falou ali atrás, que nós pedimos para ele acalmar. Eu agora estou nervoso, igual ele. Por quê? Agora eu estou entendendo. A quem representa o povo não abre para o povo. Eu fui convidado para vir aqui, vereador. Eu estava lá em São Paulo. Me falaram, vamos lá na comissão, você vai falar. Chego ali e me falam assim, olha, o senhor não vai falar mais. O senhor entende? O senhor me coloca na nossa posição. A gente saiu de um lugar, veio aqui para apoiar esse trabalho, porque nós entendemos que a Comissão de Direitos Humanos é um exemplo, é um espaço que nós temos para brigar pelos direitos humanos. Agora chega aqui, a gente é desrespeitado, perdão, viu, vereador? Mas aqui eu deixo também o meu repúdio a essa posição dessa comissão. Bom, gente, olha aqui. Eu acredito que todo mundo acompanhou, está gravado. Mais democrático do que essa comissão aqui até hoje, eu não sei o que seria. O nome das 4 pessoas que iriam falar está aqui. Faz 2 meses que nós estamos formando essa comissão e a gente tem um regimento, regras a serem definidas. Eu já judicializei audiências públicas nessa casa porque não seguiram o regimento. Então, que legalista seria eu se não seguisse o regimento? Gente, de novo, eu estou aqui, essa comissão está aqui, justamente para dar ouvidos a todos. Se acharem que só essa audiência pública não foi eficaz, a gente faz outra. Não estamos nos negando. Não estamos nos negando. Mas, assim, eu preciso encerrar e eu vou dar continuidade ao encerramento. Eu agradeço aqui ao presidente Carmônio Bastos, aos nobres vereadores, aos membros da Comissão das Políticas Afirmativas de Gênero e Raça e aos demais vereadores presentes. Agradeço aos palestrantes que contribuíram para enriquecer essa audiência pública. Agradeço aos munícipes que, por meio da TV Câmara, das redes sociais, prestigiaram essa audiência. Agradeço o Poder Executivo, representado pelo secretário Daniel Matias. Agradeço a todos os vereadores, servidores dessa casa, envolvidos na organização dessa audiência pública. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa noite a todos. Osasco, 19 de agosto de 2025.